Eu sou a Ellen Lage, assistente social. Vou trazer hoje aqui para vocês uma contribuição a respeito do assistente social no processo de trabalho nas instituições. Para trabalhar esse tema, né, do assistente social nas instituições, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é a necessidade de realizarmos uma análise institucional, né? Então, se a gente vai pensar o profissional dentro do processo de trabalho, nas instituições, primeira coisa que a gente tem que ter muita clareza, que instituição é essa que eu estou, né? Como que são as relações de força dessa instituição? Então, são vários aspectos que a gente tem que realmente avaliar nessa discussão. Então, primeira coisa, vamos identificar então quais são os interesses que estão em jogo naquela instituição, né? Então a gente sabe que não tem análise de conjuntura, né? Análise institucional com neutralidade, não tem neutralidade, né? Então assim, não tem nenhuma análise desinteressada, né? Ela pode até ser objetiva, mas ela está sempre relacionada a uma determinada visão dos acontecimentos. Então, a primeira coisa é identificar quais são os interesses em jogo. Nas instituições, isso para a gente fica muito claro, né? Então, assim, nas instituições nas quais nós somos contratados, na lógica da sociedade em si, para nós, do serviço social, realmente isso fica muito claro. Mas é necessário a gente realmente identificar e saber claramente para que lado que você em que lado que você está, né? Em qual a defesa dos direitos está indo para que lado, né? Então a gente realmente tem que identificar os interesses em jogo, tá? Toda análise de conjuntura, gente, ele é um ato político mesmo, é um ato político, não digo político partidário, mas é um ato político, né? É uma tarefa muito complexa e assim, requer realmente que a gente pense em algumas categorias para a gente realmente fazer uma análise de conjuntura efetiva, né, e realmente produtiva. Primeira coisa, então, que é bacana a gente pensar é a questão dos acontecimentos. Então, assim, diferenciar um pouco o que é um acontecimento de um fato, né? Então, assim, os fatos, eles ocorrem todos os dias e somente alguns desses fatos que ocorrem aí no cotidiano são considerados acontecimentos, né? Então, os acontecimentos, eles vão adquirindo realmente um sentido especial para aquela instituição, ou para aquele país, ou para aquela classe social. Esses acontecimentos, eles afetam o destino e a vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Então, a primeira coisa de uma análise, né, institucional, de uma análise de conjuntura, é estar atento. Que fato e que acontecimento que está acontecendo? O fato relevante? Pode ser, mas o acontecimento ele vai trazer uma carga de relevância muito maior para aquela situação ali vivenciada, né? Os acontecimentos também, eles têm uma importância e um peso relativo. Depende da ótica de quem que está analisando a conjuntura, né? Então, assim, pode ser bom para uns e pode ser péssimo para outros. Eu acho que isso é interessante dizer, né, que o acontecimento ele tem um peso relativo e depende de quem está observando, porque a física quântica diz exatamente isso, né? Que o olhar do observador muda o objeto observado. Então, assim, quem olha, quem está avaliando, quem está fazendo a análise de conjuntura, para cada um tem um peso diferente aquele fato que está acontecendo ali, ou o acontecimento, né? Quando ele realmente implica num impacto maior na sociedade, né? Dando um exemplo aqui, por exemplo, se você está você chega num lugar onde você vê que tem muitos policiais ali, por exemplo, né, em torno ali daquele lugar, uma praça pública, por exemplo, aí você normalmente a gente se sente protegido, acolhido, né, por ter ali segurança, se sente com segurança. Mas imagina se for uma pessoa que está com uma intenção de furtar alguma coisa. Ali aquele espaço para ela não é seguro, né? Então, assim,
a situação vai muito de acordo com a intencionalidade e com o olhar do observador, né? Então, na análise de conjuntura, a mesma coisa também. Nós temos que estar muito atentos assim, aos fatos e os acontecimentos, mas sobre a ótica de quem, né? Se a gente pensar hoje na conjuntura política, né, e na conjuntura da sociedade, a gente pode avaliar as questões que são colocadas hoje para nós, né, sujeitos de direitos, que estamos realmente perdendo muitos direitos. Essa conjuntura ela é favorável para quem? Então, ela é favorável para uns e não favorável para outros, né? Então, a gente realmente tem que ver em qual olhar, em qual ótica que a gente está mais vinculado, né? Uma outra questão, que além do acontecimento em si, é importante, né, nessa análise de conjuntura, os prós e os contras daquele acontecimento, algo que é muito importante são os cenários. Então, onde está acontecendo aquele acontecimento? Né? Onde que é o cenário, o espaço físico mesmo, o espaço onde as coisas acontecem, né? Então, assim, os cenários, na verdade, eles são os espaços onde essa trama social, política se desenvolve, né? E, às vezes, só de mudar o cenário, os fatos ou os acontecimentos, né, eles já indicam uma mudança aí nesse processo. Por exemplo, se a gente vivencia uma questão de alguma manifestação, né, de pessoas a favor dos seus direitos, numa praça onde tenha centenas, milhões, dezenas de pessoas, né, milhares de pessoas. Então ali, vamos dar um exemplo, no Chile, né? Então lá no Chile você tem um espaço de luta lá, o cenário tá nas ruas. Então ali a correlação de forças naquele momento, a princípio, está mais favorável para quem está ali manifestando, do que se as pessoas estivessem só nos gabinetes discutindo as questões que estão perpassando o seu cotidiano. Então, o cenário importa muito, né? Então, assim, que fato que é esse, que acontecimento que é esse, que cenário é esse, né? Então, dentro das instituições, o assistente social ele tem que estar muito atento a isso, né? Qual é o fato que está acontecendo, ou o acontecimento que está naquele momento ali, implicando, né, a nossa atuação profissional, que está favorecendo ou dificultando a nossa atuação profissional. Isso é muito importante, né? O cenário, qual o cenário que é aquele que nós estamos envolvidos, e os atores. Quem são esses atores que estão nas instituições lá, desenvolvendo suas práticas e defendendo o seu projeto, né? Porque são, normalmente, nos espaços institucionais onde nós estamos, tem sempre uma disputa de projetos, né? Dando um exemplo, por exemplo, na saúde a gente sabe que tem um projeto de um modelo tradicional, né, de saúde, que é o modelo flexneriano. Então é um modelo com base no curativo, no biológico, no individual, e tem um outro projeto de saúde, de uma visão mais ampliada, de uma saúde de forma coletiva, preventiva, além de prevenção, promoção de saúde, e não está focado só no indivíduo, está focado no coletivo, na coletividade. Então são projetos em disputa, e a partir daqueles projetos em disputa, o assistente social ele tem que saber, né, aonde ele vai estar defendendo, o que ele vai estar defendendo ali, quais são os projetos em disputa. Então, quais são os acontecimentos que estão acontecendo, quais são os cenários, né, que nós estamos expostos, quem são os atores que estão lá nesse processo, né, e a que lado nós vamos fortalecer. Então, isso aí a gente tem que estar muito atento. Além disso também, as relações de força, né? Quem são os atores e como essa relação de força ela se materializa naquele cenário ali, né? Então, assim, os atores eles estão em relação um com o outro, e as relações às vezes podem ser de confronto, de coexistência, de cooperação. Então, a gente às vezes estabelece uma relação de força,
de domínio, ou de igualdade, ou de subordinação. Então isso é um aspecto muito importante para o assistente social, em cada instituição por que ele desenvolva seu trabalho, ele estar atento. Tá? É uma questão que faz parte da análise de conjuntura, é realmente avaliar essa relação de forças aí. Eu vou encerrar esse vídeo e no próximo vídeo eu continuo falando ainda um pouco a respeito da análise institucional, tá bom?